Fala, minha família! Cara, se você não me conhece, meu nome é Eber, vulgo HB. Eu sou um cara que eu tenho 1,93 m de altura. A minha infância inteira eu sempre fui o maior da sala. Às vezes eu era maior do que os professores, dependendo, é claro, né? Que na creche não. Não. Mas eu era maior que os professores. E todo mundo me falava, velho, você tem que jogar basquete. Você seria um bom jogador de basquete. Porém, eu me mudei para o interior da Bahia. Fui do interior da Bahia para São Paulo, de São Paulo para o interior da Bahia. E lá não tinha nada além de futsal. E eu tenho dois pés esquerdos para futebol. E eu sou destro. Ou seja, eu não jogo bem. Hoje, já em outra cidade, me surgiu a oportunidade de jogar basquete. Eu comecei a treinar tem pouco tempo. Mas, há pouco tempo atrás, teve a última, playoffs, e eu comecei a assistir basquete a partir dali. Na verdade, eu comecei nas últimas Olimpíadas. E aí, depois dos playoffs de hoje, eu tô começando a entender, tô começando a jogar o basquete. E se você tá começando, tá iniciando no mundo do basquete, cara, tem aqui um guia da NBA para iniciantes no canal Basquete pra Vida. Vou fazer o react juntamente com você e nós vamos sair desse vídeo aqui entendendo tudo, absolutamente tudo que um iniciante precisa entender para entender o basquete, para entender, para começar a jogar ou para começar a assistir o basquete. No vídeo de hoje eu vou te explicar como funciona a NBA e eu vou te contar tudo o que você precisa saber para você começar a acompanhar a melhor liga de basquete do mundo. Todo mundo que tá aqui gostou da ideia, já senta a mão no botão de like e vem comigo! Lá, quero entender. Regra, eu sei que tem bastante regra, né? Fala, comunidade básica, eu sou o Vitão, jogador de basquete, fundador do projeto Basquete pra Vida, e hoje eu tô aqui pra fazer esse vídeo, mais básico, explicando como que funciona a NBA, porque alguns de vocês me pediram, e eu percebo que tem muita gente que tá começando a acompanhar a NBA, ou então que tem vontade de começar a acompanhar a NBA, e talvez não tenha aí esse conhecimento. Fiz esse vídeo pra ajudar vocês, então, pra vocês ficarem um pouco mais situados. Então, nesse vídeo eu vou explicar pra vocês um pouco como a liga funciona, e no final do vídeo eu vou te explicar aí termos muito usados durante as transmissões, pra vocês já saberem o que é, e eu também vou falar onde você pode assistir NBA, beleza? E nos lugares onde eu falo, tem 2 lugares que são de graça, então já fica ligado pra você saber onde acompanhar a NBA sem pagar nada. E se você tá aqui pra assistir esse vídeo, você muito provavelmente gosta ou simpatiza de basquete. Então aproveita que você tá aqui e já clica aí no botão de se inscrever. O nosso canal aqui tá recheado de vídeo top sobre basquete, beleza? Deixa entretenimento, curiosidade. Aproveita que vai se inscrever no canal dele e se inscreve no meu também, viu? A Liga de Basquete norte-americana, a sigla NBA significa National Basketball Association, e essa liga é a melhor liga de basquete do mundo. A NBA possui 30 times divididos em 2 conferências, a Conferência Leste e a Conferência Oeste. Então são 15 times pro Leste e 15 times pro Oeste. E a Norte, isso excluída, né? Os times da Conferência Leste são Atlanta Hawks, Brooklyn Nets, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, New York Knicks, Toronto Raptors, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic e Washington Wizards. Cara, fala aqui, você já escolheu o time que você torce? Eu sou muito indeciso, porque assim, gosto muito do LeBron, ele tava nos Lakers, provavelmente vai pra Golden State Warriors agora. Gosto do Golden State porque o Gui Santos, o único brasileiro da NBA, faz parte. Gosto do Chicago Bulls agora, porque o Chicago Bulls ele tem aquele treinador que é brasileiro, também o único da NBA, o Thiago, se eu não me engano. E gosto muito do Santo Antonio Spurs por conta do Wembanyama, o ET, o alienígena. Então, pode perceber, eu não sei muito sobre regras, sobre algumas coisas, mas eu já comecei a acompanhar, beleza? Então, não sei qual o teu nível, comenta aqui também. Se você já assiste, há quanto tempo você assiste e acompanha o basquetebol. Agora, na Conferência Oeste, a gente tem Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers, Utah Jazz, Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Sacramento Kings, Dallas Mavericks, Houston Rockets, New Orleans Pelicans, Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs. E desses times, galera, é bem importante a gente lembrar que esses times são franquias, beleza? Eles não são times que simplesmente vêm e vão igual a gente vê aí no futebol brasileiro e até mesmo no basquete, no NBB, que tem ali uma segunda divisão, que tem o rebaixamento, e a galera rebaixa e a galera da segunda divisão sobe. Não é assim que funciona. Nos esportes americanos, no geral, incluindo aí a NBA, é um sistema de franquias, ou seja, tem aí os 30 times que eles sempre jogam, todos os anos vão ser os mesmos times. Só que pra eles se renovarem, em vez de ser ali, se rebaixa os piores,
melhores e sobe com os melhores da segunda liga. Eles têm um sistema de renovamento para manter o alto nível, que é sensacional, que é através do draft. Eu vou falar isso um pouco mais pra frente, mas só pra vocês saberem que não tem rebaixamento na NBA. Agora que você aprendeu um pouco sobre os times da NBA... Legal, o que você acha disso? Realmente é desesperador, né? A correria de um time quando ele sofre algum tipo de rebaixamento, né? Aqui tem várias séries A, série B, né, dentro do futebol. Eu confesso que eu não acompanho muito futebol. Estou começando a acompanhar um pouco mais. Esse canal aqui, na verdade, eu quero que ele seja direcionado mais para o esporte. Eu falei que nem um tradutor, né? Aham, sei. Eu vou contar pra vocês como que funciona a temporada da NBA. A temporada ela é dividida em duas partes, né? Que é a temporada regular e os playoffs, mais conhecido também como a pós-temporada. Na temporada regular, cada time disputa aí 82 jogos e o resultado desses jogos determina aí a classificação que vai resultar, né, na classificação dos playoffs. E o que determina quem cada time enfrenta são os times da sua conferência e os times da outra conferência, né? Então cada time joga aí 2 vezes contra cada time da outra conferência e joga aí ou 3 ou 4 vezes contra os times da própria conferência. A classificação é feita de um jeito muito simples, né? Que é baseado nas vitórias e nas derrotas. Cada vitória conta como 1 ponto de vitória e cada derrota conta como 1 ponto de derrota. Faz sentido. Que mostra as vitórias de um lado e as derrotas do outro, né? A vitória antes da derrota. Então, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, o Lakers está com uma campanha de 43-8, então significa que ele ganhou 43 vezes e perdeu 8 vezes, entendeu? Beleza. É basicamente isso. O número de antes sempre é de vitória e o número depois sempre é de derrota. No meio da temporada regular, a gente tem um grande evento, né? Que é o All-Star Weekend. Ele acontece exatamente ali no meio da temporada. Ele é o marco, né? Do meio dessa temporada. E no All-Star Weekend a gente tem aí vários jogos comemorativos, né? Como o Jogo das Estrelas, o Jogo das Celebridades, além de torneios, como torneio de enterrada de 3 pontos e vários outros. Se vocês quiserem aí um vídeo específico sobre o All-Star Weekend, deixa aqui nos comentários, beleza? Depois que a temporada acaba, Vamos caçar. antes de chegar nos playoffs, tem aí as premiações. As premiações costumavam sair ali logo depois que a temporada regular acabava, mas ultimamente não tem muita regra, né? Eles falam ali no meio dos playoffs, ou então às vezes eles falam até depois que os playoffs já estão quase acabando. Mas as premiações da NBA têm aí um grande peso, né, na liga, no jeito que a liga se desenrola, em questão dos jogadores mais badalados, né? Que time que vai querer contratar quem, e é sempre bem legal como fã a gente poder acompanhar essas premiações. E das premiações principais a gente tem o MVP, que é o jogador mais valioso, né, em inglês Most Valuable Player, que é simplesmente o melhor jogador da liga, né, da temporada. Se eu não me engano, aquele é o Giannis, né? Giannis Antetokounmpo, que é grego. E nesse ano no MVP eu não sei se foi o Wembanyama ou se foi o brother lá do OKC, né? Temporada regular. A gente tem o Rookie of the Year, que é o melhor novato da temporada regular. A gente tem Defensive Player of the Year, né, que é o melhor defensor do ano. A gente tem Sexto Homem do Ano, né, que é o melhor sexto ano, inclusive. Esse vídeo é um pouco antigo, né? O Barbosa já ganhou esse prêmio. A gente tem Most Improved Player of the Year, né, que é o MIP, que é o jogador que mais evoluiu de uma temporada para outra. E para fechar os prêmios que eu separei para falar, tem o Coach of the Year, que é o melhor técnico do ano. De MVP a gente também tem o MVP das finais, mas eu vou falar isso quando a gente chegar nas playoffs. Demorou? Então vamos lá. Beleza. Playoff chegou. E o que raios são esses playoffs? Galerinha, playoff é basicamente, né, como em qualquer esporte, ele é as oitavas de final. A NBA organiza um pouquinho diferente, mas não tem erro. Classificam para os playoffs os 16 melhores times da liga, né? Os times com 8 de cada lado. E desses 8 classificados, faz ali o chaveamento olímpico, né? Então, basicamente, o primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro pega o sexto e o quarto pega o quinto. E assim vai os playoffs, né? Então tem ali as oitavas de final, a quarta de final, a semifinal e a grande final. Porém, a NBA ela organiza um pouquinho diferente, porque as semifinais, né? Como é ali a final da conferência, depois vai batalhar as duas conferências, uma contra a outra, eles chamam de finais de conferência, né? Em vez de ser só semifinal, chamam de finais de conferência. Então acaba que as quartas de finais viram a semifinal de conferência e as semifinais do campeonato, né, viram a final de conferência. Aí dessa semifinal surge o campeão da Conferência Leste e o campeão da Conferência Oeste. E eles batalham nas finais, né, nas finais da NBA. O famoso The Finals. É bem importante lembrar que os playoffs eles são melhor de 7, né? Então não é um mata-mata. O time tem que ganhar 4 vezes para se classificar, né? Como é melhor de 7, tem que ganhar no mínimo 4 jogos. E o mandante da série, né? O time que vai ser o mandante que vai ter mais jogos na sua casa é o time de melhor campanha. Agora as finais é um grande evento. Então é como se fossem 2 fases. A primeira fase são os jogos, onde se classifica para a segunda fase, que é a playoffs. Na playoffs, isso aqui eu consegui acompanhar na última playoffs que eu assisti. Isso aqui eu já tenho entendido, quer dizer, estou começando a entender, mas entendo que tem 2 lados
E ali vai ter o campeão de uma conferência e vai ter o campeão de outra conferência. E esses dois times campeões, no final de tudo, vão se enfrentar, vão batalhar entre si. Peguei a visão. Da NBA, né, como se fossem o Super Bowl, a final da Libertadores da NBA. E é também o melhor de 7, né? O melhor de 7. Quem ganhar 4 primeiro é o grande campeão. E de premiação, diferente aí dos campeonatos brasileiros, né? E dos campeonatos mundiais. Na NBA, né, a premiação maior não é uma medalha, e sim um anel, né? Um anel de campeão, que na minha humilde opinião são lindos de se ver, né? Eles fazem aí cada joia sinistra. E essa é a premiação para quem é campeão. Lembrando que também de premiação das finais, né, tem, igual eu falei, o MVP das finais, que é simplesmente o melhor jogador das finais. Dos times da NBA que mais foram campeões, a gente tem empatado em primeiro lugar o Los Angeles Lakers e o Boston Celtics com 17 campeonatos. Porém, o Lakers em breve vai passar do Celtics, porque o Lakers é o maior time da NBA. Sem clubismo nenhum, hein? Nada. A NBA, ela tem estrutura um pouquinho diferente da FIBA, que eu queria mencionar aqui pra vocês. E das estruturas da NBA, né, o tamanho da quadra é de 28,7 por 15,2 metros. É um pouquinho maior que o da FIBA. A FIBA é de 28 metros por 15 metros, né? Então adicionou aí um pouquinho. Importante falar que a linha de 3 da NBA também é um pouco mais pra trás do que a linha de 3 da FIBA. O tempo de cada quarto é de 12 minutos, né? Enquanto o da FIBA é de 10 minutos, então os jogadores têm mais 2 minutos. E isso reflete um pouco porque a NBA é o campeonato com mais placares elásticos do mundo, né? Você pega aí quanto que a pontuação geralmente termina na NBA e compara com outros campeonatos, não tem nem graça, mas muito devido a isso, né? Eles têm 8 minutos a mais no jogo, que é quase um quarto quando você compara ali, que os quartos da FIBA são de 10 minutos. Pra completar as diferenças que eu vou falar aqui pra vocês, na NBA, cada jogador pode fazer até 6 faltas, né? Enquanto na FIBA são somente 5. E por que essa diferença de falta? Simplesmente porque lá o jogo é muito mais físico, né? Os caras são muito mais fortes, o jogo é mais intenso, é mais físico. Então por isso, né, essa necessidade de eles aumentarem esse número de faltas. E também eu creio que essa seja a razão que a quadra é um pouco maior, né? Porque o nível é muito físico. Ter um pouquinho de espaço pode fazer uma diferença em deixar o jogo ali mais fácil de acontecer de uma forma segura. Agora, sobre a estrutura, tem 2 fatos que são iguais à FIBA, né? Que eu queria citar aqui, que é a altura da cesta com 3,05 metros e o tamanho da bola, que é o tamanho 7. Inclusive, se você tá procurando aí uma bola de basquete pra comprar, eu fiz um vídeo que eu explico pra vocês todos os tipos de bola, né? Os tamanhos de bola, quais são os materiais e tudo mais, pra que você consiga aprender qual que é a bola perfeita pra você. Eu vou deixar aqui no card. A NBA é uma liga sinistra, né? Como vocês podem imaginar, uma liga que é visada pelo mundo inteiro. Jogadores do mundo inteiro querem ir pra lá. E pra entrar na NBA, né, tem múltiplas formas, mas a forma principal, que é a grande maioria dos jogadores faculdade, que né? entra, é o draft. Eu já fiz um vídeo completo explicando sobre o draft. O vídeo mais completo do YouTube, né, sobre draft. Vou deixar o link aqui pra você, caso você queira se inteirar um pouco. Mas explicando aí basicamente o que é o draft. O draft é a porta de entrada da NBA, né? Então todo ano tem um evento onde 60 jogadores vão entrar pra NBA através do draft, né? Ou pelo menos vão ter a oportunidade de entrar. Se você ver esse vídeo, você vai entender um pouquinho mais em relação a contratos garantidos, essas coisas. Mas basicamente essa porta de entrada, né? E os times vão selecionando numa forma de, pô, tô escolhendo os times da educação física, né? Então cada time vai poder escolher o mercado de jogadores calouros, que geralmente são jogadores que vêm do college. E basicamente, galera, esse draft, ele funciona muito bem para renovação de talentos da liga, né? Cada ano que se passa, atletas vão ficando mais velhos, às vezes se tornam improdutivos, e o draft, ele vem para manter esse alto nível, e é sensacional o jeito que a NBA orquestra, porque a NBA pega os times com as piores campanhas, ou seja, os piores times, né? E daí as melhores escolhas de draft para eles. Lógico que tem toda uma loteria, né, que pega ali também uma questão um pouco relacionada à sorte, mas basicamente é bem orquestrado para que os piores times, né, consigam ter aí os melhores picks, e os primeiros picks você vai pegar estrelas, grandes astros, né, como aí nos últimos anos foram Zion Williamson, LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Durant e várias outras super estrelas que foram draftadas no início do draft. E massa, velho. Então é por isso que, por mais que tenham todos aqueles times, eles sempre vão estar em um nível competitivo, porque todo ano no draft, na escolha, os maiores talentos vão para os times que têm menos desempenho. Cara, que negócio absurdo, velho. Não, isso é foda, porque sempre, né? Porra, que foda, velho. Ou seja, o teu time, ele pode vir de uma campanha ruim, mas quem sabe no próximo ano ele vai ganhar outra roupagem e vai entrar ali para ser competitivo novamente. É tipo o Chicago Bulls, né? E foi do Michael Jordan. Né? O Michael Jordan, ele lutou, ele jogou pelo Chicago Bulls. E dessa maneira, né,
dando os melhores jogadores novos para os piores times. A NBA faz ali uma manutenção da liga, né, mantendo o nível da liga altíssimo. Essa é uma das foda. A NBA é uma das melhores ligas do mundo, né? Porque se não tivesse esse draft, muito provavelmente a gente veria aí, né, os times de maior prestígio, às vezes os times mais ricos, contratando os melhores jogadores, né? A gente vê que é bem balanceado. Então eu sou muito fã. No futebol é assim, pô. Por causa disso. E outra maneira que a NBA encontrou de também manter ali a competitividade da liga foi com o teto salarial, o famoso salary cap. A NBA tem um teto salarial de 109,14 milhões de dólares por time, né? Então o salário combinado de todos os jogadores do roster não pode ser maior que isso. E isso faz com que não tenha monopólios na NBA, né? Não tenham times aí com muitos jogadores bons que recebem muito, né? Porque o time é um time rico, um time que tem mais dinheiro, um time que já é mais tradicional. Como a gente vê isso em várias ligas do mundo, né? De basquete, de futebol, inclusive na nossa liga tem isso. Então, na minha opinião, essa é uma forma sensacional de deixar a liga competitiva, né? Porque imagina se tivesse ali no mesmo time Stephen Curry, LeBron James e Kevin Durant, tá ligado? Não ia ser justo, né? Então cada time tem que se estruturar ali de uma forma, né, com que vai ter suas super estrelas, vai ter jogadores ali mais coadjuvantes também. Isso faz com que as super estrelas se espalhem pela liga e tornem mais times competitivos, né? Tornando a liga muito da hora de assistir. Esse é um modelo sensacional que eu adoraria ver o NBB adotando, né? Porque, igual eu falei, essa discrepância que às vezes faz aí diferenças entre times ficarem muito grandes e a liga como um todo não fica tão competitiva como se tivesse as estrelas um pouquinho mais distribuídas. Eu acho um sistema muito da hora, que requer um pouco mais de estrutura, né? Igual a NBA aí tem sistema de franquias que renovam todos os anos, então não tem rebaixamento. É verdade. Tem essa questão de ter um patrocinador para os times master, né? Como a Nike e outras marcas. Então eu entendo que esse salary cap é um pouco mais avançado do que a gente tá no nosso momento de liga, mas eu adoraria de ver no futuro um teto salarial aí no NBB também. Agora, como prometido, eu vou passar aqui para vocês alguns termos de basquete que são muito utilizados nas transmissões. Importante, hein? Esses termos vai te ajudar a entender ali, né? Quando você estiver assistindo e os narradores estiverem falando, para você poder se situar melhor. Lembrando que eu separei aqui alguns dos mais falados, mas tem muitos termos que são falados também. Eu fiz um vídeo inteiro sobre isso, beleza? Deixar aí nos cards também, que é um vídeo que eu fiz com basquete dicionário, o dicionário de basquete. Mas deixa eu passar aqui os termos pra vocês então. Então, pra começar, vou falar aqui de um termo que é muito comum nas transmissões, que é o duplo-duplo e o triplo-duplo, né? Então, do inglês, o double-double e o triple-double, que simplesmente significa quando um jogador tem 2 dígitos, né? Aí quando é o duplo-duplo, é 2 fundamentos e 2 dígitos, né? Duplo-duplo. E quando é triplo-duplo, é 3 fundamentos em 2 dígitos, né? Então, triplo-duplo. Mas como assim esses 2 dígitos? É bem simples. Ponto, né? Ponto. Por exemplo, o duplo-duplo é quando o cara tem mais de 10 pontos, né? Que aí fica 2 dígitos, mais de 10 pontos e mais de 10 rebotes, ou mais de 10 pontos e mais de 10 assistências. E o exemplo de triplo-duplo seria aí o jogador ter mais de 10 pontos, mais de 10 rebotes e mais de 10 assistências, beleza? Bem simplesinho. Nosso próximo termo é o turnover. Turnover é um erro que resulta na mudança de posse de bola para o adversário, né? Então é aquele erro que você vai fazer a bola sair do seu time e passar pro time do seu adversário. Seja você dando um passe errado e o time adversário interceptando e pegando a bola. Ou seja, você cometendo mandada, né? Que faz o técnico ali parar o jogo e o time sai ali da lateral para ir pro ataque. Qualquer erro no jogo que resulte em uma mudança de posse é considerado turnover. Agora o próximo termo que eu vou falar aqui, né? São 2 termos, né? É o underrated e o overrated. Underrated é quando o jogador ele é subvalorizado, né? É quando o jogador joga muito mais e recebe muito menos reconhecimento do que ele merece. Ele joga pra caramba e não é reconhecido pelo... Underrated? O overrated é exatamente o contrário, né? É um jogador que ele recebe muito mais reconhecimento do que não joga porra nenhuma. É um jogador que é ruim, mas é um jogador que a galera hypa muito, fala muito, ele tá sempre na mídia, mas ele não joga tanto igual ele deveria jogar pra ter esse tipo de mídia. Nosso próximo termo é o termo clutch. Clutch é aquele jogador sangue frio que vai decidir no final, né? Decidir ele na hora que o time precisa dele. Aquele clutch. Como o Michael Jordan e o Kobe Bryant vai vencer os jogos e vai comparecer na hora mais importante do jogo. Então esses foram os termos e agora eu vou falar pra vocês onde vocês vão encontrar NBA para assistir na televisão e internet brasileira. Então primeiro a gente tem um canal que é tradicionalíssimo na NBA, né? Que é a ESPN com transmissões sensacionais de NBA. Então a gente tem na TV ESPN e Sport TV, né? Que são pagos, mas a gente tem também TV aberta, que é de graça, que é a Band tá passando a NBA também. E na internet a gente tem 2 meios, né, que é através do NBA League Pass, esse é pago, mas na minha opinião vale muito a pena que você pode acompanhar todos os jogos, né, quando você acompanha aí na televisão, é de acordo com a programação da TV, então não são todos os jogos que passam. Galera, esse vídeo ele é um pouco antigo, então eu não sei se na Band passa, eu acredito que não. Eu sei que na Sport TV passa alguns jogos, ou na ESPN passa alguns jogos. Na Sport TV, não sei te dizer. No NBA League Pass, é claro, né? Tem todos os jogos. E no Amazon Prime, também na Amazon Prime Videos, passa alguns jogos. Mas também não são todos.
acredito que todos os jogos, da melhor forma para você assistir é através do NBA League Pass. Gostei demais, é claro, né? Como eu assisto, tem algumas coisas que eu já tinha entendido, mas eu fico muito perdido ainda, porque eu sei que você precisa de tempo, né? Contato. E eu tenho uma novidade para trazer para você que acompanha aqui o canal. Eu vou começar a jogar o NBA 2K26. Vou fazer séries, desafios e episódios. É que de verdade eu não sei como que funciona ainda, mas eu vou começar a assistir alguns vídeos aqui para trazer para vocês também, né? Vamos construir juntos uma carreira na NBA. Não se esquece de seguir o meu canal para você acompanhar esses vídeos nessa saga aqui agora dentro dos esportes, meu irmão. Tamo junto.